né, do nosso evento de hoje, né? Hoje é o terceiro dia da nossa semana acadêmica dos cursos de Administração e Direito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília, né? E como aconteceu nos outros dias, vai acontecer até o final desta semana, nós temos eventos simultâneos, né, dos dois cursos, tanto aqui as nossas conferências, as nossas palestras pela plataforma Meet Google, quanto palestras também veiculadas, né, pelo canal do YouTube da faculdade. Mas essa palestra de hoje, eu até coloquei no chat esse aviso, mas reforço aqui para os que estão chegando, ela está sendo gravada e vai ser depois disponibilizada também pela plataforma, pelo canal da faculdade no YouTube, né, para que todos possam assistir. Então, é muito importante, além das honrosas presenças, né, da Marina, que aceitou gentilmente o nosso convite, mais uma vez, muito obrigada, Marina, por estar aqui conosco hoje, né? Temos aqui a presença também do coordenador, né, o professor Alex Fabiani, do professor Wellington Pinto, né? E aqui vai estar em peso, né, a turma do curso de administração da Faculdade Mackenzie de Brasília, e neste semestre, que é o 8º semestre, já é uma turma que está se formando, né, que em breve vão ser administradores como nós. Eles estão comigo com a disciplina, a componente curricular, gestão da logística, né? E diante disso, e do tema central, né, da nossa semana acadêmica, que não poderia ser diferente, né, e envolve os desafios, os impactos decorrentes da pandemia, eu pensei em chamar a Marina Calonego, né, que é líder de negócios na Unilever, né, e que, embora vá falar da experiência dela, não falar diretamente ou falar em nome da Unilever, vai trazer aqui muito da experiência dela, do conhecimento, de tudo que ela enfrentou, e acho que Marina ainda está enfrentando, né, nessa pandemia. E em gestão da logística, isso é um tema muito importante, né? Dentro de administração é um tema muito relevante, e eu diria que tem uma relevância especial quando a gente fala em gestão da logística, né? Lembrando o conceito de logística, de ter o produto certo, né, no lugar certo, para o cliente certo, nas quantidades e nas condições certas, e ainda gerando resultados sustentáveis para a empresa e competitividade, né? Penso que a sua experiência como líder de negócios, né, na Unilever, no Brasil, na América Latina, vai trazer muitas contribuições, né? A Marina Calonego, a formação dela na graduação é de Relações Internacionais, né, pela Universidade de Brasília, né? E ela está finalizando agora um MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, né? E eu a conheci lá, né, no IBMEC, né? Foi e né, acredito, nas outras disciplinas, uma aluna brilhante, né, e que sempre trouxe muitas contribuições, né, para as aulas, né, assim como com certeza deve ser na vida profissional. Marina, a palavra está com você. Se eu me esqueci, eu me enganei em alguma coisa da sua apresentação, perdoa essa professora, né, perto dos 50 anos, né, e a palavra é sua. Eu vou combinar com vocês o seguinte, desculpa, Marina, como a Marina vai apresentar, e a gente tem aqui uma plataforma que permite, né, essas interações, eu vou pedir que, a princípio, né, vocês coloquem no chat do próprio Meet Google perguntas ou comentários, e depois da apresentação da Marina a gente abre, né, para as perguntas, para discussões, para a palestra propriamente dita, tá bem? Então, Marina, eu não sei, professor Alex, se você quer falar mais alguma coisa antes da Marina começar, além dessa minha introdução.
Acho que não, ele disse que ia ficar quietinho, né? Então vou deixá-lo quietinho. Marina, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigada, professora Célia. A senhora, como sempre, muito gentil. Eu vou dividir com vocês a apresentação que eu fiz para hoje. Só tem um detalhe, eu só sei apresentar dividindo a minha tela com vocês. Então eu não vou conseguir ver enfim, não vou conseguir ver quando vocês me mandarem as coisas pelo chat. Eu acompanho daqui, Marina, e aí eu te aviso, pode ficar tranquila. Combinado. Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre o desafio de atender ao consumidor durante a pandemia. E esse meu primeiro slide, ele não é uma novidade para todo mundo. Qualquer pessoa sofreu mudanças durante esse período de pandemia. Ou você conhece alguém, ou infelizmente você perdeu algum familiar, algum amigo, ou algum colega de trabalho durante a pandemia, então tem uma carga emocional forte, sem falar que todos nós fomos afetados. Então, um pouco do que eu vou trazer, vou falar aqui com vocês, é baseado na minha visão de vida, que quando a gente tem um problema tão grande assim, só soluções que envolvam todos nós serão capazes de realmente fazer a diferença. Então, eu vou tentar hoje trazer para vocês um pouco das dificuldades que eu enfrentei, que eu vi, para compartilhar com vocês esse aprendizado, esse conhecimento, enfim, tentar contribuir de alguma forma para que vocês também possam ser parte da solução. Acho que o problema, o que está acontecendo de crise de saúde, de crise econômica, tem muita gente falando, então eu vou tentar trazer um pouquinho para os meus aprendizados e de que forma eu posso contribuir com vocês. Na Unilever, até, a gente costuma se apresentar dessa forma aqui. Deixa eu ver se não sei se está aparecendo para vocês, mas ocultei uma janelinha aqui, que é tentar falar como aspecto da vida não só profissional. Então, assim, o meu propósito, o que me move, o que me faz acordar de manhã, é ajudar as pessoas ao meu redor e a mim também a reconhecer todo o potencial que nós temos, para que a gente possa descobrir o que a gente quer ser. Então, porventura eu faço um trabalho social e conheço uma criança que quer ser mecânica quando crescer, eu não vou tentar convencer ela a ser um administrador, mas tentar ajudá-la da maneira que eu possa ser a melhor ou o melhor mecânico que ela puder ser. Então, isso é realmente algo que é muito presente nas minhas relações e reconhecido pelas pessoas ao meu redor. Vocês vão perceber que tem muitas mulheres nas fotos que eu vou apresentar para vocês, tem as minhas avós, a minha mãe, a minha namorada, tem eu também aqui no cantinho, e elas são a minha base, e eu tenho muito orgulho das raízes familiares que eu tenho, da história das minhas famílias, e esse orgulho da minha raiz, essa minha ligação forte com a família, eu acho que ainda fortalece o meu desejo de voar alto. Eu sou formada em relações internacionais, porque desde que eu consigo falar, eu falo que eu quero conhecer outras cidades, outras culturas, outras línguas, outras maneiras de ver o mundo. E aí a professora falou que eu curso gestão de negócios, porque a gente se conheceu numa matéria que as duas turmas estavam juntas, mas hoje eu estou cursando MBA em finanças no IBMEC, e a ideia é essa, como eu posso entender os aspectos financeiros dos projetos que eu quero tirar do papel, tanto na vida pessoal quanto profissional. E eu trabalho na Unilever, e eu coloquei para vocês uma expressão que é muito presente nossa, que é cada U faz o bem, e cada Unilever, cada pessoa, cada colaborador da Unilever faz o bem, e assim a gente tem uma companhia inteira tentando fazer o bem, atingir de forma positiva as comunidades ao nosso redor e contribuir para um planeta, para que a nossa pegada seja o menor possível no planeta. Então, nosso plano de sustentabilidade e de impacto social ele é muito forte. Vocês vão ver no cantinho da tela em cima, tem algumas pessoas que já foram da minha equipe, algumas pessoas que são hoje, alguns colegas de trabalho, e a gente estava comemorando os 90 anos da Unilever nesse dia, pré-pandemia com certeza,
mas falando de como que nós nos orgulhamos de trabalhar numa empresa que tem propósito, que cada uma das suas marcas tem um propósito claro e bem definido de impacto positivo no mundo. Hoje, eu sou líder de negócios, uma nomenclatura mais comum talvez seja coordenadora de vendas. Eu coordeno a equipe de vendas do médio varejo aqui no DF. Então, todo o relacionamento, atendimento de vendas, propostas de vendas, de ações comerciais, ações de trade marketing também, a gente que cuida com os clientes. E eu tenho alguns projetos de rota ao mercado, isso significa como que a gente chega melhor junto com os clientes e junto ao consumidor final. Então, esse é um pouquinho da minha história, da minha vida. É um slide que eu apresentaria na Unilever, por exemplo, porque a gente entende que não existe uma pessoa dentro, uma pessoa fora, e que a gente é mais forte quando pode trazer toda a diversidade, toda a nossa autenticidade para dentro do trabalho. Então, fiz questão de trazer e me apresentar aqui um pouquinho para vocês. Eu vou fazer mais ou menos essa agenda que vocês estão vendo, falar um pouco do que eu enxergo como clientes e como stakeholders do negócio, falar um pouco sobre o varejo alimentar, porque é o meu canal de atendimento, é o maior canal de atendimento da Unilever. Eu vou falar um pouco sobre os aspectos emocionais, aspectos técnicos, para poder trazer para vocês um pouco da minha experiência. Vou falar um pouco sobre toda a rede de produção e abastecimento que eu vivenciei, como eu experienciei isso, um pouco da experiência do conhecimento que a gente traz de fora para dentro da companhia, e aí eu deixei um espaço para reflexões finais, um pouco dos aprendizados que eu tenho pós-pandemia, e na sequência a gente passa para as perguntas, mas não se acheguem, não. Pode fazer pergunta e, professora, se a senhora entender que é válido interromper a apresentação, é porque eu realmente não estou vendo mais vocês, eu estou vendo só a minha tela. Pode deixar, estou aqui, está tudo sob controle. Bacana. Então, clientes, normalmente quando a gente fala da terminologia, desculpa, a gente fala só das pessoas que compram ou produtos ou serviços dentro da empresa. Então, se eu sou da área de vendas e tenho uma interface com o RH, em algum momento eu sou cliente do RH ou time de finanças, eu tenho uma outra interação e daí eles que são os meus clientes, porque é algo que eu produzo dentro da empresa serve de base para algum outro trabalho que eles vão realizar. E a noção de stakeholders são todas as pessoas que, de alguma forma, são afetadas pelo negócio. A Unilever ela já trabalha com uma visão de stakeholder ampliada há mais de 10 anos, porque a gente considera a comunidade afetada pelas fábricas, por toda a cadeia de supply, de logística, os acionistas, os funcionários, quem consome os produtos, quem vai na loja comprar. Um dos meus clientes é o varejo alimentar, como eu falei para vocês. E eu fiz questão de fazer essa diferença, não porque eu acho que é uma novidade para vocês, mas para que vocês tenham em mente que quando eu estou olhando, tanto no meu aspecto profissional, quanto a Unilever, quanto eu acredito que as empresas deveriam fazer, a gente está considerando todas essas, enfim, todos esses braços, todos esses potenciais impactos que o negócio tem e que podem impactar também a indústria ou o varejo. O varejo alimentar, gente, varejo, quando eu penso varejo, eu penso em comércio. Normalmente a gente acaba pensando em loja física, porque é como a gente tem vivenciado muito varejo até aqui. É claro que a gente tem uma mudança forte até dessa imagem mental, mas o varejo alimentar é aquele que também vende alimentos. A gente teve até alguns casos durante a pandemia de varejos que não eram alimentares, migrando uma parte das suas vendas para produtos alimentícios para se enquadrar dentro de legislações de serviços essenciais. Porque toda a nossa cadeia de abastecimento, ela depende do varejo alimentar.
as nossas interações mais básicas dependem dos supermercados, dos hipermercados, que é o que a gente chama de autosserviço. Quando você pensa nas Americanas, por exemplo, você está pensando em varejo especializado, lojas que vendem produtos bem específicos, lojas de produtos naturais, por exemplo, eu trato como varejo especializado. E durante esse momento de pandemia, ficou muito claro para a gente o quanto que toda a cadeia que suporta os supermercados, hipermercados, mercados de bairro, ela é importante. Desde o caminhoneiro que faz todo o trânsito dessa mercadoria, até os restaurantes que suportam esses caminhoneiros, e os próprios funcionários dos supermercados, né? A gente falou muito de promotores de merchandising, da equipe que fica no caixa, da equipe que limpa as lojas, todas essas pessoas, elas foram essenciais para que a gente se mantivesse abastecido, e mais do que isso, que a gente tivesse o conforto de que se a comida de casa acabasse, a gente teria onde comprar. Então, toda essa equipe do varejo alimentar é bastante importante. A gente tem também uma equipe que, normalmente, quem não trabalha com isso, nem lembra que existe. Tem toda uma equipe dentro de cada supermercado, rede de mercados, que faz as compras. Eles são as pessoas que têm a interlocução com a indústria para decidir quais produtos vender e quanto desses produtos serão vendidos. É claro que tem também todo o time de logística que faz esse suporte de venda, mas eu quis trazer os compradores porque normalmente não são pessoas que a gente sabe que existe, ou lembra que existe toda uma equipe que faz essa estratégia de vendas, e tem os vendedores, eu e minha equipe, por exemplo, que fazem essa interlocução entre a indústria e o varejo alimentar. Então, esse para mim foi o primeiro impacto, foi como que a gente mantém as pessoas todas trabalhando, como que a gente mantém essa equipe que as pessoas nem sabiam que existia. Então não tem nada que o governo esteja preparado, que as empresas estivessem preparadas naquele momento para que toda essa estrutura ou ficasse em casa, no caso dos compradores, no caso dos vendedores, ou estivesse em segurança na loja, no caso dos promotores de merchandising, gerentes e equipes de loja. Então, a gente tem uma equipe que fica no chão de loja, que é como a gente chama a loja mesmo, onde você circula como consumidor, e uma equipe que está no background fazendo esse suporte, uma equipe de compradores, uma equipe de logística, de trade marketing, de administrativo, e 2 ações separadas para todo esse time do varejo. E aí, eu vou entrar aqui um pouco mais na minha experiência, porque quando, em março, a gente teve a notícia da pandemia, o estouro de toda a crise, eu passei por esses pontos que eu estou falando para vocês com a equipe de promotores de merchandising. Quando você vai no mercado fazer suas compras, você vê várias pessoas tirando os produtos do estoque das lojas e colocando ele nas gôndolas, nas prateleiras onde você compra como consumidor. Parte dessa equipe, na verdade, a maior parte dessas pessoas, ela é da indústria. A indústria paga e treina pessoas que abastecem os seus produtos nos supermercados, hipermercados, e que são responsáveis por garantir a execução final de toda a estratégia de trade marketing da organização. Onde fica cada produto, do lado de quê, em qual altura, em qual quantidade. Essas são as pessoas que executam ali a ponta de lança desse trabalho. E por que eu estou fazendo questão de explicar para vocês que mais da metade, ou a maioria das pessoas que vocês veem abastecendo os mercados, elas são da indústria? Porque se a indústria, nesse momento, tivesse decidido que essas pessoas deveriam ficar em casa, a gente teria uma crise de abastecimento. Os mercados, eles não têm, na sua maioria, funcionários suficientes
para tirar os produtos dos seus estoques nas lojas e levar para as prateleiras onde os clientes conseguem fazer a compra. E então a gente tinha naquele momento, mais do que uma vontade de vender sabão em pó ou álcool gel, enfim, qualquer coisa, mas uma responsabilidade de continuar trabalhando e de continuar abastecendo o mercado. A gente sabia que se tirasse os promotores de loja, a gente tinha um impacto forte de consumo. As pessoas iam chegar nas lojas e encontrar as prateleiras vazias. E eu acho que tem poucas coisas mais desesperadoras no momento desses do que você entrar num supermercado e ter aquela sensação de crise zumbi, de cidade abandonada. E o trabalho dessas pessoas que são invisíveis ali quando a gente está fazendo compras que faz com que isso aconteça. E eu, nesse momento, eu estava em casa, porque como eu coordeno ali a equipe, a minha função é, às vezes, muito mais administrativa para fazer a tradução de todas as estratégias que a companhia traz para o time de promotores que vai colocar isso no ponto de venda. PDV aqui, desculpa não ter colocado o significado, mas PDV é o ponto de venda, onde de fato os produtos chegam até o consumidor final. Então a minha equipe estava lá no ponto de venda trabalhando, eu estava em casa, e isso gera um cenário de instabilidade muito, muito forte, assim, de instabilidade emocional, de preocupação com os funcionários e de muita preocupação em conseguir traduzir para eles que naquele momento a gente não queria que eles estivessem nas lojas porque a gente precisava vender, mas porque as pessoas precisavam consumir. Havia um momento de início de pânico ali. Tiveram momentos que as lojas estavam mais cheias do que estiveram no Natal, por exemplo, dia 24 de dezembro, porque as pessoas tomaram a decisão de se estocar e ficar em casa. Então, esse aspecto emocional de como que você passa para o time a necessidade de fazer um trabalho, de se colocar em risco. Eu estava em casa, então eu não estava me colocando em risco. Isso para mim foi bem conturbado, foi difícil conseguir me convencer de que o melhor que eu podia fazer era estar em casa dando suporte para eles, porque se eu fosse para a rua visitá-los em uma loja ou outra, eu me tornaria, na minha cabeça, um vetor de doença que ia possivelmente entrar em contato em uma loja e sair transmitindo para várias. Então a gente fez essa escolha que não foi fácil. E é interessante, o Alan Jope, ele deu uma entrevista, acho que para Bloomberg. O Alan Jope, ele é o CEO da Unilever Global, da nossa operação no mundo. E ele deu uma entrevista contando um pouco do que eles passaram. A Unilever é uma empresa verdadeiramente global. Então, as informações e os impactos do mercado, elas transitam e impactam a tomada de decisões do nosso board, da nossa diretoria. E fechou Wuhan na China. Logo na sequência, acho que 2 dias depois, saiu um comunicado para toda a equipe de funcionários da Unilever de lockdown. Não volta ninguém para o escritório e todas as equipes que podem operar de casa também vão operar. A exceção naquele momento foram realmente os promotores de merchandising, até os vendedores que normalmente já atuam de home office, mas visitam muitos clientes deles, então eles fazem aquela venda, aquela interação que eu estava falando para vocês com os compradores, ela acontece presencialmente. E todo mundo ficou em casa. E ele conta que na quinta-feira essa decisão foi tomada, e eles tomaram a decisão, ele fala que a gente tomou com medo, achando que talvez fosse demais. Na sexta-feira ele tinha a absoluta certeza de que aquilo era a medida certa a ser tomada, e no sábado eles já se questionavam se teriam se movimentado rápido o suficiente. E essa decisão foi tomada muito antes de qualquer outro governo decretar a quarentena ou lockdown para todos os funcionários da Unilever. Então, se você for consultar, for
vê o Alan Jope falando nas redes sociais, ou que a Unilever traz no site, são todos comunicados públicos, é fácil de perceber que a primeira preocupação da companhia foi com os seus funcionários. E tudo isso gera conforto para a gente que está trabalhando. Não é que você está menos em risco por estar na rua, mas você começa a ver muito rapidamente medidas serem tomadas para proteger as pessoas. Uma das coisas que ele cita, que o Alan Jope cita, por exemplo, é que em poucos dias toda a equipe de promotores de merchandising do Brasil, que é uma das maiores equipes do mundo, da Unilever, já estava trabalhando, se deslocando de táxi para evitar o transporte público, que se entendeu como um lugar de muito risco. Então, são medidas que você começa a conseguir traduzir para o time, só que tudo isso gera uma carga emocional e administrativa muito grande. Não é que eu estava em casa trabalhando pouco, mas eu estava em casa tentando traduzir tudo aquilo que estava acontecendo da maneira mais estável, mais suave para o time, que já estava trabalhando muito, muito estressado naquela ocasião, e preocupado. Pouco tempo depois, a gente começou a perceber que a ausência de funcionários, as pessoas que estavam adoecendo, as pessoas do grupo de risco que precisaram ficar em casa, as pessoas que estavam tendo sintomas similares aos sintomas de gripe ou resfriado, que estavam precisando também ficar em casa, ou eventualmente as pessoas que tinham contato com alguém que estava confirmado com coronavírus, que também precisava ficar isolado, a gente começou a ficar sem gente, mais do que o normal. Não só nós, mas com todas as indústrias. Tiveram indústrias que fecharam fábricas pelo Brasil. A Unilever também precisou, ao longo desse período de meses, em algum momento, algumas fábricas fecharam. Aqui no Brasil isso não aconteceu, mas a gente viu de perto outras indústrias que tiveram que fechar fábricas e parar a produção porque não tinham funcionário suficiente ou porque não podiam colocar todos eles em risco. E isso gera um estresse adicional para as pessoas que continuam trabalhando, e tudo isso tem um impacto muito palpável na produtividade. Às vezes, quando você está numa palestra, ou fazendo um curso, ou na aula, ou na faculdade, quando a gente fala dessas coisas, que são meio clichês, né, de que, putz, a pessoa quando tá depressivo, quando está passando por problemas em casa, a produtividade dela diminui, às vezes fica meio difícil de ver. Você fica achando que se a pessoa se esforçasse um pouco mais, a produtividade dela ia subir, que é frescura, que é mimimi. E quando você passa por uma situação tão, tão crítica, tão extrema, fica muito claro o quanto que todos esses aspectos de sofrimento humano, eles impactam na produtividade das pessoas no trabalho. Então, eventualmente, eu recebi ligações de promotores que moravam esposa, os filhos pequenos, os pais idosos, às vezes também moravam os sogros idosos, a sogra e o sogro, enfim, e pessoas do grupo de risco, e às vezes também idosos com problemas cardíacos, com problemas respiratórios. Eu lembro de um promotor especificamente, que ele era o cuidador desses idosos, ele morava com os pais, porque os pais tinham problemas muito sérios de saúde, e ele era o cuidador. Então, ele me ligou, cara, à beira do desespero, porque ele falou, eu não posso matar meus pais. A sensação dele era essa, se eu levar a doença para dentro de casa, eu vou estar matando os meus pais. E como que você toma a decisão dessa pessoa, de repente, ficar em casa naquele período mais conturbado, e aí você sobrecarrega todos os outros que ficam, e às vezes você não tem ninguém para substituir ele, então o mercado dele vai ficar com aquela sensação de mercado fantasma, desabastecido, porque não tem para fazer. E muitas vezes essa foi a nossa ação, como que a gente
ensina ele a se proteger dentro de tudo que a gente pode. Então, a gente falou muito com os promotores e eu faço muita piada. Eu tô tentando ficar séria aqui, né? Mas eu faço muita piada com eles, porque eu acho que a vida já é dura como ela é. Mas a gente brincava muito sobre chegar em casa e lavar as roupas. A maior parte da minha equipe, quando eu saí, eu acho que a gente estava em 72% mais ou menos, eram homens. A gente tinha um trabalho super forte para aumentar a diversidade da equipe, mas tem um histórico nessa função que ela é uma função masculina, que não é em absoluto verdade, porque carregar peso não é o mais importante da função deles. O mais importante da função deles é conseguir abastecer as gôndolas de acordo com a estratégia da companhia. E isso, às vezes, a mulher ela tem maior cuidado, maior capacidade de absorver demandas complexas do que, às vezes, o homem, dada a criação que a gente tem. Não vou entrar nas questões de gênero, estou só citando para vocês porque sempre foi uma preocupação minha, mas a gente tinha 70% da equipe, mais ou menos, de homens, e eu brincava muito com eles que eles iam ter que começar a lavar as próprias roupas, porque eles tinham que chegar em casa, botar a roupa na máquina, e aí, de repente, já ter roupa lá para eles poderem bater, enfim, a roupa, e botar para secar rápido, porque às vezes, senão, ele não ia ter roupa para trabalhar no dia seguinte, mas que essa era uma medida de precaução. E nessa hora a gente vai brincando, vai ligando para todo mundo para tentar tornar as coisas um pouco mais leves. Mas eu estou contando isso porque você entra em aspectos muito, muito pessoais da equipe, como que você lava a tua roupa, lava a tua luva, qual é a importância de você lavar as mãos a cada 2 horas, por que você vai usar o álcool gel. Então eles receberam kit de máscara, álcool gel, eles já usavam luvas para trabalhar. Quem não tinha óculos, recebeu óculos para poder fazer a sua função. E como que a gente consegue fazer entrar na cabeça de cada um deles que essa recomendação da companhia é a coisa mais importante que ele tem para fazer no dia dele, é garantir a segurança, tanto do lado que a gente olha para a segurança do trabalho, de EPI, de tudo isso, mas também a segurança de saúde, enfim, de vida deles. E nada disso é possível ser feito se a gente não levar em consideração os aspectos emocionais do que está acontecendo. Um outro exemplo que eu lembro sempre eram dos pais presentes, das mães que estavam com a gente, muito preocupados com os filhos, porque chega um momento que você está em casa há tanto tempo com os teus filhos, que as crianças também se estressam, elas também têm os momentos dela de raiva, de instabilidade, ou às vezes até de adoecer, e como que nesse momento a gente também consegue conversar com as pessoas e falar que é normal, que tá tudo bem, o filho adoeceu, a gente entende que nesse momento ele vai precisar se afastar para ficar com o filho, ou ela vai precisar se afastar para ficar com o filho, porque a gente constrói, e isso eu acho um negócio sensacional da Unilever, a gente constrói uma equipe de pessoas que, mesmo estando distantes, elas são muito próximas. Então, eles estavam, às vezes, mais preocupados com o colega que ia ficar sobrecarregado na loja, porque sabia que eles estariam ausentes, do que com a situação de corona, ou preocupados com a empresa de alguma eventual retaliação. Infelizmente, a gente vê isso muito acontecer. Não na Unilever, graças a Deus eu nunca vi, mas a gente vê no meio em que a gente atua, o funcionário, às vezes, que pede atestado, ou a mãe que está com o filho, ou que vai entrar de licença maternidade, ter uma retaliação por parte dos gerentes, dos chefes. Mas se você não olha toda essa situação, se você não reflete, não leva esses aspectos humanos para dentro do teu trabalho, fica muito difícil ser muito produtivo, fica impossível ter esse time do seu lado quando a sua entrega ela é muito difícil. Então, o promotor, ele às vezes é condição obrigatória para que algum caminhão descarregue nas lojas. Isso acontece muito com sorvetes, por exemplo. A gente
casa todas as entregas com a presença, todas não, mas a maioria delas, com a presença de promotores em lojas. Então, sempre que eu entrego sorvetes, que é um produto que precisa ficar gelado, ele não pode ficar fora da geladeira, porque senão ele perde qualidade rápido. Como que o promotor vai estar lá para fazer todo o abastecimento e a recepção dessa mercadoria, se não tiver entrega, às vezes. Como que a gente, às vezes, vai ter que sobrecarregar e levar de uma loja para outra e fazer toda uma gestão que não é normal do nosso negócio, para poder, enfim, para poder estar com essas pessoas. Se elas não entenderem que você está junto com elas e vivenciando todo esse desafio, cara, não vai, é impossível. E a mesma dinâmica eu percebi nessa nova fase que eu tô. Então, no meio da pandemia, eu mudei de função na companhia, eu liderava essa equipe de merchandising e agora eu lidero a equipe de vendas. Se você não conseguir levar em consideração tudo que é importante para o teu cliente varejo e para aquela figurinha lá, o comprador, não existe companhia, não existe empresa, o que existe é um grupo de pessoas que toma decisões. Então, aquele comprador, ele vai tomar a decisão de comprar o teu produto ou da concorrência. Se você não apoia ele, seja com um promotor na loja, seja com uma entrega adicional, seja às vezes com uma condição promocional diferente, no momento em que ele realmente precisa, e se você não consegue compreender e levar essa questão para dentro da companhia e trabalhar para dar a resposta, cara, é impossível operar. Então, eu gastei aqui bastante tempo falando com vocês sobre os aspectos emocionais, porque eu acho que da minha experiência, o que eu consigo colocar mais realidade para vocês. Porque eu tenho certeza que todo mundo, como já viu muita live de cantor sertanejo, viu muita live de CEO, de professor, de, enfim, stakeholders, de muita gente bacana falando sobre crise, e às vezes fica difícil, ainda mais quando a gente está na faculdade, de imaginar como que isso se traduz na hora que a crise está acontecendo e que fica tudo muito nebuloso, muito difícil de enxergar o dia de amanhã. E agora eu vou falar um pouquinho dos aspectos técnicos. O primeiro que eu trouxe foi inclusão digital. E a primeira coisa que eu lembrei foi de um colega mais velho, que trabalha com a gente na Unilever. Não é, obviamente, nenhuma pessoa de 80 anos, deve estar com seus 50 e poucos. E nós viajamos juntos ano passado, e ele estava me mostrando a primeira vez que ele tinha feito check-in pelo aplicativo da companhia. Ano passado. Então, não é a vivência dele. Quando ele nasceu, cresceu, se formou, telefone não era um negócio importante. E a gente conversou um pouco sobre os sistemas da companhia, eventualmente as dificuldades que ele tinha quando se mudava o formato de alguma coisa. E isso ficou muito marcado para mim, porque quando eu pensava em inclusão digital, eu pensava, às vezes, na criança da favela, ou na criança da comunidade, que não tem acesso a um computador, não tem acesso a um telefone. E é claro que isso também é inclusão digital, mas quando a gente está falando de distância física, eu vou ter que passar a falar por telefone com as pessoas agora, eu vou ter que fazer videoconferência, ele vai ter que aprender a usar o Google Meets, ele vai ter que aprender a usar o Microsoft Teams, ou a ferramenta que for. A dificuldade que essa pessoa vai ter é enorme. E a gente volta no negócio do aspecto emocional. Falar por telefone e negociar presencialmente não costuma ser a mesma coisa, especialmente para pessoas que não estão adaptadas. Eu tenho contato com crianças de 2, 3 anos, e você vai olhar para elas, putz, mexe no telefone, destrava o telefone, faz coisa que a gente não sabe como é que volta atrás, ensina para o vô, para a avó, como é que mexe, e eles são nativos digitais. Para eles isso é tudo muito simples. Para muita gente que está no mercado de trabalho agora, que vai continuar no mercado de trabalho quando vocês chegarem lá, tudo isso é desafio.
aprender a mexer nessas coisas todas são desafios gigantescos. Então, às vezes, uma ligação não resolve o meu problema. Como resolveria se eu tivesse sentado lá no computador, do lado do comprador, falando, aperta esse botão, aperta aquele, a ação que a gente vai fechar é essa ou é aquela, olha aqui a foto da apresentação que eu estou te mostrando, como que você conduz tudo isso. E, às vezes, até presencialmente, quando você tem ali agora um acrílico, ou a sua cadeira está a 2 metros de distância da mesa do cara. De novo, a ausência de funcionários que sobrecarrega quem já estava com dificuldade de aprender a usar o Zoom, o Meet, o Teams, ou a ferramenta que fosse, ele agora tem que fazer também o trabalho de uma outra pessoa. Isso aconteceu muito, muito, muito nesses últimos 4, 5 meses, enfim, de crise, de coronavírus, uma pessoa ter que fazer a função de 2, 3 e estar sem o assistente, sem a secretária para fazer. E tudo isso tem um impacto gigantesco na qualidade de negócio que a gente faz. Então, às vezes, eu preciso que o meu comprador ele entre com um pedido, ele me sinalize ali dentro dos sistemas que a gente tem, qual é o volume, a quantidade de caixas que ele vai pedir de cada um dos pedidos, de cada uma dos produtos. Imagina que a Unilever tem quase 2.000 itens, tá? Imagina a quantidade que esse cara tem para olhar de todo o negócio dele. E eu preciso que ele entre com esse pedido, ele formalize o que ele vai pedir para mim na primeira semana do mês. Porque se ele não fizer isso, eu perco o timing de entrega do meu time da logística. Se eu começo a entrar com os pedidos muito no final do mês, a dificuldade de entregar esse volume de mercadorias dentro do mês é grande, porque existe toda uma cadeia de abastecimento que vem da fábrica para o centro de distribuição, para o time de transporte. Então, imagina conseguir frete no meio da pandemia. Teve gente que parou porque podia parar e tomou a decisão de parar. Teve gente que parou porque adoeceu. E teve gente que não estava conseguindo trabalhar ou ficou preso em alguma cidade. Isso aconteceu bastante com os caminhoneiros. Teve um período da pandemia em que as estradas estavam com todos os restaurantes e pontos de apoio aos caminhoneiros fechados. Vocês podem ter visto ou podem ter acompanhado, a própria Polícia Rodoviária Federal se envolveu nas ações de distribuição de alimentos, de comida para os caminhoneiros. Então, imagina, cara, conseguir frete, que já não é a coisa mais fácil, vocês conhecem a malha de logística do Brasil, no meio da pandemia, e eu estou super pressionada pela equipe de logística para fazer o que a gente chama de faseamento, que é fasear essa entrada de pedidos, concentrando ela no início do mês, para que o time de logística tenha tempo, o maior tempo possível, para realizar as entregas até o final do mês. Se vocês não conhecem ainda, talvez vocês cheguem a conhecer a equipe de vendas, eles normalmente não fazem isso. A gente normalmente acaba entrando com um volume de pedidos muito alto no final do mês, pela característica da negociação comercial, não é porque eu não gosto do meu time de logística, aliás, eu gosto muito deles e delas, mas uma das dificuldades foi conseguir colocar esse pedido na primeira semana do mês, quando você tinha um comprador que às vezes é responsável por comprar todos os itens de limpeza do supermercado. E aí o colega dele, que era responsável por comprar todos os itens da perfumaria, de beleza e cuidados pessoais, ficou doente com Covid, ou teve contato com alguém que teve Covid, e ele agora passa a comprar essas 2 categorias, ou esses 2 negócios gigantescos. Se você for olhar só do meu portfólio, você tem mais de 1.000 itens para essas 2 categorias. Tudo isso tem um impacto, eu não sei dizer para vocês o tamanho do estresse, da dificuldade que a gente teve com cada uma dessas pequenas coisas. Mais uma vez, falando dos aspectos técnicos, eu estou tentando trazer todos esses exemplos da minha realidade, na esperança de que vocês consigam linkar essas coisas com o que vocês estão ouvindo os seus professores falarem. Porque se tem uma coisa que eu vi na pandemia, é que isso é
aspecto técnico, conhecimento acadêmico, ele é extremamente importante, ele é a base para o que você vai conseguir fazer e vai dizer o quão longe você vai conseguir ir. Pô, beleza, com certeza. Mas se você não tiver o entendimento de como essas coisas se interligam, se você não conseguir fazer as conexões, desfazer essas conexões e achar uma maneira nova de fazer isso, está perdido. Não tem como. E cada coisinha pequena dessas que eu tô trazendo para vocês é na intenção de mostrar como que tudo que chega até nós, como toda a cadeia de venda, de logística, de abastecimento que chega até nós como consumidores no supermercado, ela é extremamente complexa. E é complexa como outros negócios também o são. Mas o dia a dia, ele não é simples e depende da nossa vontade de fazer acontecer, ainda mais num momento como esse, que a gente tem tudo se transformando muito rápido. E aí, quando eu falo de inclusão digital também, a gente tem um setor de varejo alimentar quase nada digitalizado no Brasil. Se você for olhar nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon, que eu acho que é uma das grandes referências, a Amazon, AliExpress, mas o case que eu quero trazer para vocês é o da Amazon nos Estados Unidos. Se você nos Estados Unidos falar para a Alexa que você quer sabão em pó, dali a poucos minutos vai chegar sabão em pó na sua casa. E tudo isso passa por uma digitalização muito forte de toda a cadeia de varejo alimentar, e uma mudança grande, porque a Amazon não demonstra querer depender de ninguém para entregar os seus produtos. Então, eles fizeram um aporte gigantesco nas operações deles esses últimos anos e prometeram fazer mais para ter os seus próprios centros de distribuição, para ter a frota de avião, enfim, tudo isso que passa por uma mudança desse mercado. E a Unilever, ela já falava muito sobre isso aqui no Brasil. Lembra que eu falei para vocês do Alan Jope e de como a Unilever ser uma empresa muito global impactou a decisão dele lá? Ele estava enxergando o que estava acontecendo na China e teve a capacidade de tomar decisões rápidas. A mesma coisa aconteceu com essa questão da digitalização. Tem uma iniciativa da Unilever chamada Meu Mercado em Casa, que é um site que nasceu dentro da Unilever, ele agora é um projeto separado, que tem a intenção de auxiliar o varejo alimentar, o supermercado do seu Zé da esquina, enfim, o supermercado às vezes um pouco maior, de 2 ou 3 lojas, que não tem nenhuma opção de venda, seja delivery, enfim, digital. E a ideia é que com todo o site pronto, depois vocês podem procurar na internet, dar uma olhada, é um case bem bacana do Meu Mercado em Casa. Ele é um site todo preparado para conectar o estoque do varejo alimentar, do supermercado, com o site que já está todo prontinho para ele vender, com as imagens em altíssima definição, o site é bonito, fácil de mexer, e auxiliar o varejo digital a vender. Então, toda essa parte que ele não sabe fazer, que é a parte de digitalização, essa iniciativa faz para ele, e toda a parte que ele já sabe fazer, que é a estrutura logística, às vezes de separação, tem tanto a opção de retirar no mercado quanto de entrega, mas isso normalmente eles têm, porque até o seu Zé, que trabalha na quadra perto aí de você, ele também atende a dona Joana, que não consegue carregar as próprias mercadorias. Então, é muito comum que ele consiga levar até a dona Joana essas mercadorias, mas a parte de digitalização que ele não tinha antes, a Unilever deu frente a essa medida. Hoje, no Meu Mercado em Casa, você encontra outras grandes indústrias vendendo, porque a ideia não era colocar produtos da Unilever para serem vendidos através só do digital do varejo alimentar.
mas era fazer com que esses caras se digitalizassem. Então, tem todo sentido trazer outras indústrias para dentro dessa plataforma, porque essa plataforma ela nasceu para ser o e-commerce do pequeno varejo. Mas ela nasceu há 2 anos atrás, quando não se falava de pandemia, obviamente, mas a gente já olhava para esses aspectos de digitalização que aconteciam nos Estados Unidos e na China, e foi uma iniciativa que explodiu na pandemia, como tudo que estava relacionado ao digital, mas ela tinha esse viés de facilitação. Então, quando você vai olhar para um momento desses em que tudo muda, é claro que o aspecto técnico ele é muito importante. Então, como a gente se prepara para a faculdade que a gente escolhe, os cursos que a gente escolhe fazer, a interação que a gente vai ter ao longo de toda a nossa vida profissional, é extremamente importante. Talvez um recado que eu deixe para vocês, e aí eu falo isso para as pessoas ao meu redor, não deixem de estudar, não saiam da faculdade, deixem de procurar uma boa pós-graduação, bons cursos rápidos. Tem muita gente fazendo coisa legal, tem muita startup de educação fazendo coisa legal para ajudar vocês a fazerem escolhas. Eu escolhi para uma instituição que não é uma startup, é uma instituição um pouco mais tradicional para fazer minha pós-graduação e posso falar muito bem da minha escolha e tenho certeza que vocês também estão tendo todo o suporte durante a graduação de vocês, mas não deixem de voltar às suas instituições, não deixem de continuar estudando, porque na hora que as coisas mudam de repente, se você não sabe nem para onde vai, se você já não está um pouco preparado, a perda é gigantesca. E isso é um pouco do que a Unilever também faz, você consegue ver várias iniciativas da companhia tentando ajudar o varejo alimentar, tentando ajudar, não é a melhor palavra, mas tentando contribuir para que o varejo alimentar continue forte no Brasil, para que não haja uma dominância de um player só, de um grande mercado só, de um grande atuador só no Brasil. E aí, falar de supply chain agora, que eu entendi que é a matéria que vocês estão fazendo com a professora Célia. E uma das coisas que foi muito legal ver como Unilever foi a cadeia de produção e abastecimento em vários países. Só que é um pouquinho diferente do que a maior parte das indústrias fazem. E aí, essa entrevista do Alan Jope na Bloomberg é muito legal. Ele fala sobre isso também. Ele fala como que a gente faz uma cadeia que ela é sim global, altamente integralizada em vários países, mas há também uma preferência pela produção nacional. Como assim, Marina? Cara, por que eu vou transportar de muito longe coisas que eu consigo produzir dentro do meu país? Porque eu estudei isso para diminuir o custo, para reduzir o custo. Beleza. Então, alguns insumos a gente escolhe trazer de fora, até alguns produtos a gente pode escolher em algum momento importar, mas o fortalecimento da produção nacional gera uma agilidade e uma liberdade de aumentar ou diminuir a capacidade produtiva muito maior. Então, eu tenho produtos que são importados da Itália, que eventualmente sofreram no começo da pandemia, tive, mas eu também tinha produtos similares aqui no Brasil, que eu produzia aqui e que a gente conseguiu aumentar a produção deles no momento da pandemia. Então, a cadeia de produção e abastecimento, apesar dela ser espalhada pelo mundo, ela tem um peso forte nacional. E esse equilíbrio ele é bastante difícil de achar. Mas é algo que já vinha sendo trabalhado na Unilever para ficar em acordo com o propósito da companhia, que é fazer a vida sustentável possível e presente para todo mundo. Então, eu não posso aumentar a minha pegada de carbono indefinidamente só porque eu tenho qualquer redução de custo. Como é que eu faço para valorizar a produção nacional ou a produção Latam da América Latina
e com isso também ter redução de custo, ter redução de pegada de carbono, enfim, de impacto ambiental, e se provou ser um modelo de resposta muito rápida. Não é que a gente não tenha dependência forte, por exemplo, da produção tailandesa de folhas para chá. Aqui no Brasil não é um negócio tão grande, mas em outros lugares do mundo o chá é um negócio gigantesco. Importante, muito importante para a Unilever. Mas como que eu posso ajudar a essa comunidade a se fortalecer, a conseguir produzir independente da crise de coronavírus ou não, e como que eu posso tentar expandir essa produção para outros países que estão próximos. Será que o Vietnã não consegue suprir parte dessa produção? E a gente fazer com que a dependência seja menor e o impacto ambiental também seja menor. Eu falei do negócio de chá, porque apesar de não ser muito a nossa realidade aqui no Brasil, é um negócio importante para a Unilever e um case muito bacana. Se você entrar no site da Unilever, tem várias referências a isso, falando de como a gente conseguiu fazer essa cadeia se expandir e, nesse processo, melhorar as condições de vida dos produtores, porque nós somos globalmente extremamente dependentes do pequeno produtor, da produção familiar, e isso é muito verdade aqui no Brasil. Como que a gente melhora a condição dessas comunidades, desses produtores, como que a gente faz com que produtores de outros países possam fazer mais, produzir mais, e fazer com que toda essa cadeia seja mais sustentável, mais ágil, mais capaz de responder às crises que inevitavelmente nós sabíamos que viriam. E nós, não só a Unilever, nós como comunidade, acho que vinha muita gente boa falando sobre as próximas crises que iam acontecer e que eventualmente seriam de saúde pública também. Quando a gente traz o negócio para dentro de casa, eu falei bastante para vocês já dos caminhoneiros, porque é uma dificuldade de transporte no Brasil que impacta muito, muito no nosso negócio. Ter ou não ter frete, o preço do diesel, tudo isso tem um impacto na venda que eu faço. Se hoje eu vou para frente do cliente, negociar com ele, enfim, os produtos que eu tenho, e eu sei que alguma coisa não tem estoque, ou que não vai chegar, ou que a gente não vai conseguir entregar, ou eu não vou conseguir tirar da fábrica para abastecer o centro de distribuição, eu tenho que ajudar esse cliente a tomar a decisão do que ele vai comprar. Se ele não tem o produto A, como que ele compra o produto B, e como que a gente posiciona isso dentro de loja, respeitando muito o estoque que ele tem e como isso impacta o fluxo de caixa dele. Então, todos os clientes com quem eu tenho contato, com quem de repente eu bato papo com os meus pares, todos os clientes estão fazendo uma forte redução de estoque. Por quê? Porque eles precisam preservar o fluxo de caixa. Se você, nesses últimos dias, entrou em alguma loja e sentiu falta de algum produto que você já viu, e você se perguntou, cara, por que isso está faltando agora? Se sempre teve, eu sempre vim nessa loja porque sempre tinha esse produto, por que agora não tem? Tudo que a gente está falando aqui durante esse tempo que eu estou com vocês impacta no produto que você vai pegar na gôndola, na sua decisão de compra. E nesse momento, toda a rede de abastecimento está tentando diminuir estoque. Os clientes estão tentando diminuir estoque, a indústria está tentando diminuir estoque e fazer uma produção ainda mais assertiva, ficando muito mais próximo do que a gente vai negociar, enfim, o time de vendas vai negociar. E o que eu posso falar para vocês com toda experiência aí, desses últimos meses, é que todas as decisões que a gente tem feito para manter a saudabilidade do negócio, para manter o fluxo de caixa alto, tem um impacto muito grande nas negociações de vendas, porque o objetivo, como a professora Célia falou no começo, é esse mesmo, é que o produto certo, ele esteja no lugar certo, dentro do mercado, ou no mercado, no cliente correto,
para que o shopper, que é a pessoa que é o termo que a gente usa para designar a pessoa que vai até o mercado comprar, não necessariamente é a mesma pessoa que consome. Então pensa aí na tua mãe que vai comprar para você desodorante no mercado, ela é o shopper, você é o consumidor. Então a gente precisa que o produto certo esteja no lugar certo para que o shopper ou a shopper encontre o que ela precisa naquele momento, o que ela quer naquele momento. Isso tem um impacto gigantesco nas nossas vidas, na maneira como a gente negocia. O que a gente tem percebido muito agora é que empresas com maior eficiência operacional, elas sofrem menos. Quem consegue fazer toda essa cadeia de logística com maior eficiência sofre muito menos essa flutuação. E quem tem espaço para melhorar, todo mundo tem, mas quem tem mais espaço para melhorar está sofrendo bastante, porque quem demora mais a entregar produto para o cliente varejo está perdendo espaço para quem demora menos, porque ele também está diminuindo o estoque dele. Então, cara, se eu demoro 3 semanas para entregar e o meu concorrente demora 1 semana e ele já está ficando sem, talvez ele tome a decisão de comprar mais do meu concorrente do que ele compra de mim. E pode ser uma decisão muito assertiva para ele, porque ele vai conseguir, enquanto ele está esperando, mesmo que o meu produto, por exemplo, seja um líder de mercado, enquanto ele está esperando o líder de mercado chegar, ele está conseguindo trazer fluxo de caixa para dentro da organização. E essas decisões, em todas as pontas, elas exigem o conhecimento técnico e a capacidade, às vezes, ali de segurar a emoção, porque às vezes não é uma distância tão grande. Às vezes você precisa esperar um dia a mais pelo teu líder de mercado e combinar com a pessoa do seu abastecimento, da sua logística. Você vai ter que fazer uma entrega a mais, porque lembra que a maior parte das indústrias, ou as maiores indústrias, elas entregam nos centros de distribuição do cliente. Então, o meu cliente A, ele tem o centro de distribuição dele, ele recebe a minha carreta de produtos, e a partir dali, ele vai distribuir essa carreta de produtos para as lojas dele. Pegar um caminhãozinho menor e distribuir loja a loja, de acordo com a necessidade. E aí, o produto líder de mercado vai chegar na sexta-feira, produto que não é líder de mercado vai chegar na quinta, e esse cara vai ter que combinar toda uma rota de abastecimento extra, às vezes com o time da logística, para entregar no sábado, porque a diferença do que ele vai vender com aquele produto que normalmente é líder de mercado, normalmente é mais caro, suporta essa operação. E ele precisa, cara, da habilidade emocional de segurar o tranco que vai vir, dele estar fazendo uma operação que parece ser mais cara, e ele vai precisar de toda a habilidade técnica para poder mostrar para a empresa dele por que essa operação é a melhor operação a ser feita, no momento em que, às vezes, ele está cobrindo outros 2 ou 3 compradores que estão ou com alguém doente em casa, ou doentes, ou tiveram contato com alguém que teve coronavírus. Então, tudo que vocês estão enxergando na disciplina que vocês cursam agora, de logística, todas as decisões que são tomadas, cara, guarda na mente, guarda no coração, porque no momento em que vocês forem voltar, de repente, para o mercado, ou na área comercial, porque eu passei no trainee de uma grande empresa, ou algo assim, vão ser informações que vão contribuir muito para a sua tomada de decisão. E aí eu venho para as reflexões finais, trouxe uma frase da Michelle Obama, que você não pode tomar decisões no medo e na possibilidade do que pode vir a acontecer, e acho que era um pouco do que eu estava tentando mostrar para vocês com esse exemplo final, de que num momento de crise, num momento de pressão, às vezes tudo que você quer é tomar uma decisão, e ali no medo você acaba tomando a decisão menos acertada. Dentre as escolhas e os planos que você poderia fazer, você toma a decisão menos acertada. Para mim, assim, pós-pandemia, eu sempre levei em consideração os aspectos humanos. Eu sempre acreditei que equipes que têm propósito, pessoas que estão exercendo ali o seu potencial, se sentem valorizadas, elas produzem mais. Mas a pandemia foi, para mim, um grande confirmador. Quando, nas várias interações que eu tive com as minhas equipes, eu pude perceber
que eles estavam se sentindo amparados, eles estavam se sentindo mais seguros e estavam conseguindo performar acima da média, eu fiz associação com a maneira que eu lidava e que a minha equipe toda, que os supervisores eram sensacionais, são sensacionais, meus vendedores são sensacionais, comprou a necessidade de fazer isso acontecer, de olhar o mundo um pouco como eu olho, e só confirmou ali as minhas, não eram mais suspeitas, mas os meus valores, as minhas certezas. E outra coisa que eu sempre falei, e foi muito confirmado para mim nesse momento, é que você precisa entender o que você está fazendo. O aspecto técnico, ele não pode ser um empecilho para você realizar o seu trabalho. Então, se você está indo para uma empresa que exige o conhecimento do Excel, você vai estudar, vai fazer o cursinho, pergunta para alguém que conhece mais que você, porque aquele aspecto técnico, ele não pode ser um empecilho para você colocar suas ideias em práticas. A mesma coisa se aplica à graduação que vocês estão fazendo, ao conteúdo que vocês estão acumulando, para que depois isso vire ideias e soluções durante o momento profissional de vocês. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção, eu não tinha tanto contato com esse aspecto mais global, nacionalizado, um global diferente que a Unilever faz, respeitando o que é possível produzir em cada país ou em cada região, o quanto que isso nos deu agilidade para responder à crise. É muito bacana e vale a pena olhar como isso aconteceu. Estou nas redes oficiais da Unilever, eu acho que é um case que vale a pena estudar um pouco, porque a eficiência operacional, como a gente trata toda a cadeia de logística, como cada empresa tratou a sua cadeia de logística, foi certamente um fator grande de sucesso ou de fracasso, ou de não conseguir performar tão bem nesse momento de crise. Não preciso dizer que eu falo bastante, disparei a falar, eu acho que já estourei em muito tempo que eu tinha combinado com a professora Célia, mas eu estou à disposição de vocês para as perguntas que vocês tenham ou considerações. Estou empolgada para ouvir o que vocês tenham a falar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Marina, a gente aqui agradece, né, pela riqueza que você trouxe para a gente, né? Não falou demais, não. Eu até ficaria aqui mais tempo te ouvindo, porque por toda a sua experiência, né, você deu uma verdadeira aula de gestão da logística, né? E de todos os desafios que você e a sua equipe enfrentaram e ainda enfrentam, né, em função da pandemia, né? À medida que você ia falando, eu até fui compartilhando, né? Compartilhei o link do suas compras, né? Meu Mercado em Casa, compartilhei 2 links do próprio portal da Unilever, principalmente um que fala da visão sustentável da empresa, né? E também uma matéria que oportunamente saiu ontem na Exame, né, no portal da Exame, sobre essa preocupação também com a sustentabilidade, que é um dos temas que a gente vai ver na disciplina de gestão da logística, né, que fala um pouco da iniciativa de alguns CEOs, né, no Brasil e no mundo, né, de não voltar ao normal, né, no sentido da cadeia produtiva, de consumo e dos impactos ambientais que isso tem. Mas temos aqui algumas questões que eu anotei, temos uma pergunta de uma das nossas alunas do curso de administração, a Thalita, né, que também é uma excelente aluna da turma, e ela colocou aqui, eu vou ler o que ela escreveu no chat, mas deixá-la à vontade se ela quiser complementar. Ela diz: boa noite, Marina, o que você acha do job rotation, né? Acredita que será uma tendência, né, a rotação de colaboradores de trabalho? Ele pode amenizar os impactos da ausência de funcionários no contexto da pandemia, que foi um dos pontos que você trouxe?
Thalita, se você quiser complementar, fique à vontade. Isso mesmo, professora. Então, Marina. Legal. Cara, para mim, sim. Eu acho que vai ser muito difícil para que a gente termine a nossa vida profissional tendo uma profissão só ou um aspecto só. Inclusive, é a maneira que eu desenho a minha carreira. Eu converso muito internamente para que eu consiga passar por áreas diferentes da companhia, porque eu acho sim que isso é uma tendência. Quando você fala de job rotation, a primeira coisa que eu lembro é de programas de trainee. Todos os programas de trainee que eu conheço, eu não ingressei no mercado por essa porta, mas todos os que eu conheço, eles têm em algum momento o job rotation, para que as pessoas conheçam melhor as empresas. E aí, nesse contexto, ameniza sim. Se você conhece outras funções, se você é capaz de exercitar outras funções, é claro que no momento que você precisa exercer a tua e a de alguém que não está lá, fica muito mais fácil. Mas para mim, a grande questão sempre foi o entendimento da organização, o entendimento do ciclo do produto, desde a fábrica até a venda dele como um todo. E como que eu posso fazer para influenciar positivamente esse ciclo em prol dos meus clientes, ou enfim, da minha equipe. Tem uma iniciativa na Unilever que chama Flex Experience. É um site que já existia também antes da pandemia, mas foi super acelerado nesse momento. E a ideia é colocar o teu currículo lá, qualquer pessoa no mundo consegue acessar e identificar se você tem um perfil para algum projeto. E você também consegue identificar, cara, milhares de projetos que estão rodando na companhia nesse momento e pedir para participar de um desses projetos, sem que isso necessariamente te tire da tua função. É algo que você está fazendo além do que você já faz, mas a intenção é exatamente essa, como que eu faço para aprender um pouco mais sobre uma outra área, ou para contribuir para uma área que eu já passei, já conheci, gosto muito, nesse momento não estou lá, mas quero contribuir com esse projeto. E a ideia toda é essa. E o Flex Experience ele foi fundamental para que toda uma equipe que trabalhava com soluções alimentares, a gente chama de food solutions mesmo, para restaurantes, pudesse ser realocada dentro da Unilever. Então, durante os março, abril, maio, durante pelo menos os 3 primeiros meses da pandemia, a Unilever não demitiu nenhum funcionário. Mesmo esses que com restaurantes e hotéis fechados, perderam quase toda a função que eles tinham dentro da companhia, porque eles não estavam conseguindo vender para os clientes deles, os clientes deles não estavam operando. E eles foram redirecionados a outros projetos que estavam acontecendo naquele momento de pandemia. Eu acho que a questão do job rotation, ela fala com toda a tendência de agile, Kanban e tudo isso que a gente escuta falar dentro das companhias. Faz todo sentido, Thalita, faz todo sentido. Ficou alguma dúvida? Quer que eu fale mais alguma coisa? Fica à vontade para abrir o microfone. Só agradecer mesmo, esclareceu perfeitamente. Muito obrigada. Obrigada pela pergunta, Thalita. Coloquei aqui um link, Marina, né, da página da Unilever, que fala sobre carreiras, né, da Flex Experience, é uma página global, né, não encontrei na Unilever no Brasil. Não, a Flex é uma página interna. Interna de vocês, só para troca de talentos dentro da própria companhia, né? Isso. Perfeito. Mais alguém, gente, além da Thalita? Eu tenho aqui muitas perguntas, mas eu quero ver os nossos alunos fazendo as perguntas. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, Vanessa. Boa noite, Marina. Eu queria perguntar em relação à mudança de estratégia na pandemia, como que vocês
como que se muda e se molda ou se planeja uma estratégia em meio a um contexto em que você não tem informações o suficiente para saber como que as pessoas vão reagir, né? Como que... Porque geralmente as estratégias... Até você falou que trabalhava em marketing, né? As pessoas... Você baseia marketing, a decisão que você faz, baseada em informação e dado. E agora, como que as coisas são feitas? A Unilever é tipo uma empresa multinacional, né? Ela é feita de uma forma integrada, a estratégia ela varia de país para país. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Que eu fiquei curiosa pensando. Claro. A Unilever, ela tem uma estrutura global e ela vai cascateando para estruturas continentais. Então, a gente tem um VP que cuida da América Latina e Américas, a gente tem um presidente que é sediado aqui no Brasil, mas que cuida de alguns países da Latam aqui também, e essas estruturas, esses caras, eles são chamados mesmo de presidentes, porque as estruturas, elas são, apesar de muito correlacionadas, elas são independentes. Ele tem a responsabilidade pelo negócio Unilever no Brasil e nos países que ele cuida aqui. Mas há uma intencionalidade de que toda a operação Unilever ela seja interligada. Exatamente para que em momentos como esse, que você tem a necessidade de tomar a decisão muito rapidamente, que a experiência que aconteceu na China possa basear a experiência que aconteceu no Brasil. Então, no mesmo dia, a decisão foi tomada de todos os funcionários do mundo iriam ficar em lockdown. Todo mundo vai trabalhar de casa até segunda ordem, até que a gente libere equipes específicas para trabalharem fora de casa. Desculpa. O Júlio Campos, ele é o vice-presidente de vendas da Unilever Brasil. Eu daqui a pouco mando o link para vocês, mas ele fala sobre isso no LinkedIn, ele posta bastante, é um perfil bem interessante para seguir. E ele fala que a gente tem buscado a gente tem buscado testar muito as iniciativas que a gente faz. E ele responde exatamente a pergunta que você está fazendo. Cara, no momento de tanta incerteza, no momento em que a opinião do consumidor muda muito, que pensa, Vanessa, que a pandemia ela é um acelerador. Pandemia, guerra, eles são grandes aceleradores de tendências. A gente já vinha num crescente do digital gigantesco nos últimos anos. A pandemia acelera essa tendência, essa necessidade, assim como vai acelerar várias outras. Como que você faz para interagir com um consumidor altamente digitalizado, que se torna cada vez mais importante, que está chegando no mercado de trabalho, que está crescendo, está consumindo cada vez mais, que é completamente diferente de tudo que você fazia até então. Putz, às vezes a gente demorava 4, 5 anos para testar um produto, para desenvolver estratégia de marketing, para saber o momento de lançar, para fazer um lançamento gigantesco no mundo todo, no país inteiro. E você fazia aquele negócio caro, era um transatlântico. Se desse errado, você mudar a direção, cara, vai um tempão. Hoje a ideia é lançar várias pequenas lanchas, testar esses produtos no mercado intensamente e corrigir a rota muito rapidamente. Então, a resposta, apesar de ser simples, é exatamente o que o Júlio fala também no artigo dele do LinkedIn. É testar. Solta para o mercado, testa, vê como é que o consumidor reage, corrige o que tem que ser corrigido, solta maior, ganha escala com isso e continua fazendo. Tomar decisão sem ter o conhecimento de tudo que você precisa para ela é o meu normal. Quase sempre que eu tomo uma decisão, eu não tenho como garantir se a estratégia aqui de ações promocionais que eu estou fazendo para um dos meus clientes vai ser aquilo que ele espera, que o comprador vai querer fazer junto comigo ou não. Se naquele momento o cliente tem fluxo de caixa para comprar ou não. E às vezes eu estou baseando toda a minha estratégia de volume de entregas
naquela ação promocional. O que a gente tem feito e tem sido encorajado a fazer dentro da organização é estudar bastante, trazer bastante conhecimento de fora para dentro, das mais variadas plataformas, para conseguir tomar a decisão mais informada possível. Mas, cara, as coisas já estavam antes da pandemia mudando muito rápido. Então, para mim, a principal mudança de mindset é achar que a gente vai acertar sempre. A questão é errar muito, mas errar rápido. Soltou, testei, não deu certo, eu já tenho outra ação programada, eu vou fazer de novo, eu já não perco o mês, e assim a gente vai conseguindo andar. A verdade é essa, Vanessa, a gente não tem mais tanta certeza, as estratégias de marketing que às vezes eram levadas ao detalhe para que a gente pudesse sair com tudo muito redondo, tudo muito bonitinho, a gente não tem mais tempo para fazer isso com tudo. Tem algumas marcas que a gente escolhe proteger e testar mais e se movimentar mais devagar, às vezes porque tem um market share maior, um valor de marca maior, você acaba movimentando um pouco mais devagar, mas mesmo dentro dessa marca a gente vai fazendo pequenos testes para ver como que o consumidor reage. E nas interações que eu tenho com colegas de trabalho, de outras indústrias, é uma tendência que eles vêm acompanhando, têm visto nas empresas deles. É a gente testar mais rápido, ir para o mercado mais rápido e voltar com um negócio ainda maior. Espero ter respondido bem. Se não tiver, pergunta de novo e eu tento de novo. Não, foi ótimo. Obrigada. Mais alguém? A Elaine, professora, perguntou se a Unilever passou por algum processo de logística que teve que ser renovado ou criado de forma rápida diante do cenário da Covid-19. Cara, Ótimo. passou por vários. Um foi a escolha do que produzir. Então, em algum momento, linhas de produção de produtos que têm a sua importância, mas que talvez no momento não fossem tão relevantes, pararam para que a gente conseguisse aumentar a produção de produtos que naquele momento eram mais relevantes para o consumidor. Esse foi um processo que afetou bastante o meu negócio, por exemplo. Algumas coisas eu tive que reajustar o meu planejamento de vendas do ano para poder me adequar à escolha que supply, enfim, que a logística fez de diminuir a produção de alguns itens ou até parar a produção de alguns itens para conseguir entregar aquilo que o consumidor ou a consumidora realmente precisava. Teve mudança nas políticas de frete, em como se faz a contratação de fretes também. Teve mudança nas políticas de produção e abastecimento para a gente conseguir ganhar agilidade e eficiência operacional. Isso aqui no Brasil. Na cadeia Unilever Global eu tenho certeza que tiveram ainda mais mudanças, mas não posso de cadeira aqui falar para vocês. Algumas coisas chegaram para a gente, outras não. Mas teve bastante, sim. Ótima pergunta, Elaine. Obrigada. Marina, quem mais? Bernardo, Daniel, Luiz Felipe, Isaac, João Pedro. Às vezes a gente chamando, né? Eles, né, ficam, se sentem intimidados, né? Então, Matilde, Lucas, Rael, Gabriel, Marcelo, Blanc. O Blanc é um aluno muito participativo nas nossas aulas, Marina. Queria ouvi-lo, não sei se ele ainda está presente ou não, ele está aqui. Né? Marcelo. Boa noite, professora. Boa noite, Blanc. Você viu? Obrigado pelos elogios. São merecidos, Blanc. Você tem alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho mais uma curiosidade, assim, porque pelo menos eu nunca vi anúncios do
da Unilever no Facebook e no Instagram. Eu tenho curiosidade, eu não sei se não aparece para mim, mas se não fazem, por que não? Não sei se você... Eu tô rindo porque eu costumo falar que agora que você falou, vai aparecer, entendeu? Cara, eu acho natural, assim, tô vendo tua foto, eu não imagino que você seja a pessoa que faz compras na tua casa. Então, eu imagino que, eventualmente, você não vai no Google pesquisar o preço do Omo, o preço do desodorante. Você Mas não então, deve ter uma rotina de skincare ou de haircare muito, muito pesada. E essas mídias digitais, elas são cada vez mais direcionadas para as pessoas que querem comprar. Então, quem tem cabelo cacheado, que segue blogueiras, influencers que falam de cabelo, a chance de já ter visto algum Instagram, algum post do Instagram de seda é infinitamente maior do que a minha, que também não costumo pesquisar tanto sobre cuidados de cabelo, enfim, no Instagram. Então, quando você vai para o marketing digital, ele é cada vez mais... Desculpa, eu estou olhando o chat. Ele é cada vez mais focado a laser, assim, para o cliente que se entende que vai comprar. Diferente do que a gente tem no marketing off ou no marketing de TV aberta, que atinge um grande número de pessoas, o digital ele vem para atingir o público certo, com idade, informação de compra. O teu histórico lá do Google, ele é um ativo caríssimo, altamente negociável. Então, muito provavelmente é por isso. Se você pesquisar, tenha certeza que vai aparecer mais. mas tem então, né? Tem bastante. Eu tô aqui na sala, tá minha namorada, ela já riu, balançou a cabeça aqui várias vezes, porque depois que ela começou a namorar comigo, agora tudo que ela vê é propaganda do Instagram, porque a gente fala muito, eu acabo mandando para ela as campanhas, o que acontece, e ela acompanha bastante esse mundo de beleza todo, então ela tá rindo aqui, porque pode ter certeza que se você pesquisar um pouquinho, você vai ser impactado. Entendi, Espero obrigado. que quem participa mais possa validar aí a minha explicação. Eu posso validar, né? Sugiro ao Blank, né, pesquisar mais sobre skincare, né, cuidados com a pele. Não que ele esteja precisando, mas Que talvez isso, professora? seja um teste, né? Mas Tô feio assim, é? não, você apenas para manter a sua beleza, Blank, né? Mas é verdade isso que a Marina falou, né? Eu que ando pesquisando muito coisas para casa, principalmente limpeza, higiene pessoal, né? Eu sou um pouco neurótica, né, com essa coisa de vírus e bactérias, né? Inclusive, era uma das questões até que eu tinha, Marina. Você falou, e a gente sabe que a Unilever é um grande player mundial, mas ele, embora desenvolva e teste produtos para o consumidor final, né, o cliente direto deles é o trade, né, são os centros de distribuição, os atacadistas, varejistas, né, relativamente recente, inclusive o esforço de comunicar a marca corporativa, inclusive o U, né, da Unilever, para o consumidor final. Até bem pouco tempo a gente não sabia que determinado produto de uma determinada marca, né, se a gente virasse atrás a embalagem, ia ver que o fabricante era a Unilever. Com a pandemia e até no esforço de atender a mais consumidores. E diante do crescimento do e-commerce, né, as pessoas passaram a comprar em casa, né, não querer tanto sair para o mercado. A Unilever pensou em ter uma linha de e-commerce, né, de B2C, para atender esses clientes, ou não? Olha, professora, com certeza tem gente pensando nisso.
Não conheço os projetos a fundo para poder falar como Unilever, mas eu tenho certeza que tem gente pensando nisso, porque tenho uma iniciativa chamada Omo Lavanderia, que é uma franquia de lavanderias da Omo, que vem com toda a estrutura, a expertise da marca, pensando no consumidor final, enfim, no varejo. Então, tem sim, como eu falei para vocês, alguém lá dirigindo uma lanchinha, tentando pensar em como que essa interação com o consumidor final, em como que essa perna de serviços que a indústria não tem, pode se desenvolver. E essa é uma questão interessantíssima, porque meu conhecimento pessoal, né? O que eu acho é que o mercado ele está cada vez mais ficando espalhado, e a indústria, as grandes indústrias, elas precisam pensar em formas de ter serviços além dos produtos. Então, a regionalização, os produtos diferentes, essa tendência que a gente fala do digital, de ter produtos muito específicos para clientes muito específicos, só vai acelerar. Como que a indústria vai fazer para continuar relevante e para estar mais próximo de um consumidor que cada vez menos vai querer ter o trabalho de ir na loja e escolher produtos entre muitos produtos que não fazem nenhum sentido para ele vai querer ir no nicho de coisas que faz sentido para esse consumidor ou consumidora, para mim é uma questão bastante relevante. Tenho certeza que tem alguém na Unilever pensando nisso e testando essas ideias, mas eu não conheço nenhuma grande iniciativa que eu possa conversar hoje com vocês. Essa lembrança que você trouxe do Omo Lavanderia é perfeita, Marina, porque além dela falar de uma ampliação de portfólio, vamos dizer assim, né, quase uma extensão de marca, né, para serviços ao consumidor final, ela é um exemplo dessa aproximação, né, com o consumidor, não só com o shopper, né, com o usuário final do benefício da marca, né. Mas, né, nós tivemos a Elaine, a Thalita, a Vanessa, né, as mulheres aí protagonizando, né, se é que existe essa... Dominar o mundo. Né? Vamos dominar as mulheres e os gatos, né, tá o meu gato aqui. De vez em quando eu fico olhando aqui para baixo, porque eles ficam transitando aqui, eles participam da aula também. E o Blank, né, que foi até o momento, né, o ilustre representante da ala masculina. Eu queria ouvir mais dos meus alunos, né. Deixa eu ver. Ouvi um microfone se abrir. O convite é extensivo aos professores também, tá? Professor Alex, Wellington, professor Mac, né? Eu falo dos alunos, mas fiquem à vontade também fazerem perguntas para a Marina. Isaac, João Pedro, Lucas, Rael, né, foi um dos primeiros também a entrar. Alguma pergunta? Aqui, enquanto eles tomam coragem, Marina, né, eu coloquei aqui algumas reflexões, né, algumas talvez você possa trazer alguma informação da sua experiência na Unilever, né, outras, né, talvez não, mas você falou muito, né, no esforço conjunto, né, de governos, das empresas, e da Unilever especificamente, com toda a sua cadeia logística, né, de não deixar faltar, né, nenhum item, né, do portfólio, principalmente de alimentação, né, para o consumidor final, para o shopper, né, e houve também um esforço da Unilever de mudar, né, algumas linhas de produção, vamos dizer assim, que antes produziam alimentos ou itens que não seriam assim tão de primeira necessidade, para produzir itens de higiene, limpeza, né, de higiene pessoal.
Você tem alguma informação disso? Eu só vi pela mídia, né, não diretamente pela empresa, dessa adaptação da linha de produção? Marina, está fechado o seu microfone. Para variar. Eu acho que eu citei na resposta para alguma das meninas que isso realmente aconteceu. E falando do impacto que é para a gente, né? Quando eu vou desenhar o mês ou o ano de metas, a gente desenha por categorias de produtos ali, tenta ir na maior granularidade possível para chegar no objetivo, enfim, no resultado de vendas no final do ano. E algumas coisas deixaram mesmo de ser produzidas, eventualmente algum item de cuidado com as roupas deixa de ser produzido, porque é um item que não é tão essencial, e a gente consegue virar essa linha de produção para sabão em pó, ou até para álcool gel, que é um produto novo. Rexona não tinha álcool gel, passa a ter agora na pandemia. Então, a gente faz todas essas adaptações, e para que isso aconteça muito rápido, as escolhas precisam ser tomadas. Se eu tenho um item que eu quero entrar rápido, eu preciso adaptar uma linha de produção, e para isso alguma outra coisa deixa de ser produzida. E aí a escolha de produtos que não é só o que vende menos, mas é o que nesse momento impacta menos na cesta de compras do consumidor, é o que você não está indo no mercado buscar nesse momento. Você está indo buscar álcool gel tem que ter. Talvez um outro produto líquido nosso ali, de cuidado com a roupa, você não queira comprar. Então, a gente tira esse produto de linha e coloca o álcool gel e readapta. E aí, essa decisão, ela impacta todo o P&L, toda a gestão financeira e de vendas da companhia, quando a gente pensa no resultado do ano, vai. Sem dúvida, né? E esse impacto, um dos aspectos até que os alunos apontaram para mim quando eu fiz no primeiro dia de aula, né, o levantamento das expectativas, foi sobre o uso de tecnologia da informação para integrar essa cadeia de suprimento, né? E você falava, né, que isso é um desafio não só pela inclusão digital, né, mas também de conhecimento dos profissionais que queiram trabalhar nessa indústria, né? Você acha que ferramentas tecnológicas, sistemas de informação, de apoio à decisão gerencial, ajudaram a Unilever nessas adaptações? Nossa, ajudaram muito. Essa cultura de análise de dados, ela vem sendo fomentada na Unilever já há algum tempo. E vejo em outras indústrias, em outras empresas também. Num mundo cada vez mais complexo, você ter não só a informação, mas o dado que você pode virar em faturamento é muito importante. Mas, cara, pensa que a gente tem um portfólio de 2.000 itens para gerenciar. Se eu não tiver uma informação, cara, muito fácil de ser extraída, conseguir ver no canal correto, que eu não preciso ficar esperando ou pedindo para alguém, mas que eu mesmo consiga gerar minhas informações, isso é fundamental. Se não tiver, eu não consigo trabalhar. E durante a pandemia, teve toda uma aceleração dessas iniciativas. Se colocou mais atenção, mais tempo, porque a necessidade ficou ainda mais visível. Você falou bem, né? A pandemia, como as guerras, catalisam muitas mudanças, muitas inovações, né? A própria logística, né? Entre as origens da logística está muita logística militar, né? Então, e muitas inovações em transportes, em armazenagem, até em embalagem, né? Surgiram com os desafios das conquistas, das guerras, né, da movimentação das tropas, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Marina. Acho que você abordou bem, né, os desafios também de gestão das equipes, das pessoas.
Alguém mais da turma se animou, se inspirou para fazer mais alguma pergunta para a Marina? Eles estão tímidos hoje, Marina, eles não costumam ser assim, sabe? Ser tão tímidos, né? Não, são bem animados nas aulas, graças a Deus, né? Mas hoje estão assim. Bom, senão não vai. Não, já. Posso fazer uma segunda, então? Deve, Thalita, por favor. Saindo um pouco, né? Eu vou aproveitar porque, pensando no meu TCC, eu queria saber como a Unilever tem tratado a gestão da diversidade. É uma excelente pergunta. Tem uma frase na Unilever que a gente usa bastante, que são empresas com propósito prosperam, empresas com propósito duram, marcas com propósito prosperam, pessoas com propósito vão mais longe. Acho que é mais ou menos essa a tradução. Desculpa, gente, aqui eu aprendi inglês, aí às vezes eu me enrolo. Mas a ideia é que as pessoas elas consigam trazer tudo que elas têm, todo o propósito de vida delas para dentro da companhia. Isso a gente vivencia no dia a dia. Mas não pode ser só as pessoas que são parecidas com a gente. Como é que a gente faz para acessar pessoas diferentes? Porque aí, cara, você vai pensar em pessoas com deficiência, como que a gente consegue trazer para perto da gente pessoas com deficiência auditiva. Então, uma das coisas que a gente estava fazendo campanha interna lá era para a Microsoft. Eles têm um site do Microsoft Teams que você consegue votar nas iniciativas que você quer ver serem liberadas no Teams, nas sequências, melhorias. E a gente estava fazendo campanha interna para que eles lançassem a transcrição automática em português. A gente tem bastante gente que trabalha na companhia que tem algum tipo de deficiência auditiva. Nem sempre a gente consegue ter um tradutor de Libras por todas as dificuldades, porque são pessoas que... é um mercado pequeno, nem sempre você consegue alguém para traduzir. Às vezes as reuniões precisam ser marcadas com uma antecedência muito pequena, porque o negócio se movimenta rápido, você não consegue trazer. Então, apesar de não ser o ideal, seria uma ferramenta muito bacana para quem não consegue ouvir. Pelo menos vai conseguir ler. Não é a linguagem original, não nasceu falando português, nasceu falando Libras, em muitos casos, mas já ajuda muito. Então, você tem que pensar em como recebe as pessoas com deficiência. Você pensar em backgrounds diferentes. Eu estudei na UNB, eu fiz Relações Internacionais na UNB. Será que tem a mesma condição de atuar na companhia uma pessoa que faz uma faculdade particular, menos conceituada no mercado, à noite, porque trabalha de dia? Então, não sei como é que a gente traz essas pessoas para dentro, ajuda a capacitar. Então, o Unilever tem um programa fortíssimo de jovem aprendiz para já introduzir, trazer para perto o jovem aprendiz, incentivar que vá para a faculdade, depois vira estagiário. O programa de estágio, inclusive, o que está rodando agora, ele está completamente focado nas regiões norte e nordeste, pessoas que sejam de lugares diferentes, com histórias de vidas diferentes. Você vai falar de raça, religião, orientação sexual, tudo isso precisa estar dentro. E uma das iniciativas que eu acho mais bacana são grupos de trabalho, e realmente grupos de trabalho, pessoas que sentam juntas para trabalhar as iniciativas que se encaixam dentro da sua região, para cada um desses grupos. Então, você tem um grupo de trabalho de LGBTQIA+, tem um grupo de trabalho de mulheres, tem um grupo de trabalho de pessoas que falam de raça, você tem um grupo de trabalho das pessoas que falam das deficiências e adaptações necessárias. O pessoal do UniPCDs, que é assim que chama o grupo, inclusive estava dando várias palestras essas últimas semanas sobre como a gente pode ajudar em tudo que faz a pessoas que têm
algum tipo de deficiência a estar mais apta a fazer o trabalho. Porque contratar é só a primeira parte. Adaptar o ambiente de trabalho e garantir que essa pessoa possa ser a integridade do que ela é, do que ela representa, do que ela traz de passado, é uma história, são outros passos, outras histórias que a gente precisa construir dentro da companhia. Cumprir uma cota ou algo assim de contratação é um negócio pequenininho. O que você faz, como que você coloca essas pessoas para se conversar e bolarem sugestões é outra coisa. Aí você tem uma série de iniciativas que são pequenas do nosso dia a dia, mas que fazem com que essas pessoas se sintam mais parte, desde as rodas de conversa que acontecem toda terça e toda quinta, para falar desse tipo de assunto, para trazer informação, para a gente trocar um com o outro. Cara, tem o Unimen, que é o grupo de homens da Unilever, que discutem masculinidade tóxica, discutem o papel deles em conseguir suportar o crescimento profissional das mulheres que trabalham dentro da companhia. Falando em mulher, a licença maternidade da Unilever é de 6 meses. E essas coisas elas vão acontecendo. Não é fácil, mas exige gente boa, fazendo coisa boa, tendo vontade de fazer acontecer e uma liderança investida. E aí eu vou citar de novo o Júlio Campos, que é um cara que eu admiro muito profundamente, que ele pessoalmente participa e movimenta todos esses grupos de diversidade e mais uma porrada de ações que acontecem dentro da companhia, desde a adaptação de equipamentos de proteção até como essas pessoas atuam na ponta, que acontece todos os dias. Se o seu TCC é nisso, por mais que sejam artigos do LinkedIn, é mais difícil referenciar, mas eu recomendo, dá uma olhada lá no que o Júlio escreve, ele fala, porque de repente é uma forma que você tem de buscar insight. Ele tem uma publicação no LinkedIn dele muito bacana falando sobre diversidade e igualdade, que é recente. Posso até tentar achar aqui para mandar para vocês. Mas assim, existem grandes iniciativas da companhia de falar com o público que é diverso. Seda, Dove, fala do corpo da mulher, de como que o cabelo cacheado também é bonito, como todos os corpos também são bonitos. Cara, Dove, eu acho que vai bater 20 anos já que não usa modelos nas suas propagandas. Acho que 20 anos é exagero, mas tem mais de 10 que não usa modelos. São sempre mulheres normais, convidadas a fazer parte de uma ação promocional. E assim você tem algumas outras marcas que trabalham só com a temática de diversidade, de aceitação dentro da Unilever. Então, eu citei a questão dos propósitos, porque é isso, as marcas, na Unilever, elas têm que ter propósitos que avancem, tragam algo de bom para o mundo, para as comunidades que elas impactam. Eu fico bem empolgada com essas coisas, você deve ter percebido. Não, o tema é bom, né? É bom, cara, é bom demais, é bom demais. Eu tinha uma equipe de mais de 100 pessoas, então assim, era muito minha missão pessoal trazer gente diferente para trabalhar comigo. É muito legal. Eu trago até... Legal, eu fiquei feliz porque... Desculpa, Thalita. Ela tocou exatamente no meu trabalho, porque quando a gente pergunta de gestão de diversidade, a maior parte das pessoas respondem no recrutamento e seleção, né? E a ideia do meu trabalho é justamente esse. Como é que você vai consolidar isso nas empresas, né? Então, acrescentou demais. Obrigada pelas dicas. Legal. Obrigada pela pergunta, Thalita, né? E a respeito da importância, né, dessa iniciativa da empresa, o professor Wellington escreveu aqui, né, não sei se você viu aí, Marina, né? A Caixa Econômica Federal reconhece parceiros do mesmo sexo desde os anos 90. A empresa foi percebida como mais humana pelo corpo funcional, né? Por reconhecer isso. Obrigada, professor Wellington. Eu queria, enquanto mais pessoas se encorajam, né, a perguntar,
me apresentar e apresentar também aqui colegas que eu ainda não conheço. Uma já tinha entrado antes, que é a Thalita Lima, né? Charada, Thalita Libni. Thalita, você quer se apresentar para a gente? Você é aluna, é convidada? A Thalita é meu apoio operacional, professora. Oiê! Oi, Thalita! Eu tomei a liberdade de convidar meu apoio operacional para não me deixar aqui falando no mudo, nem desaparecer da tela. Tá ótimo. Prazer em conhecê-la, Thalita. Realmente, eu já conhecia de escutar as aulas dela com a senhora. Que bom. Então já... Agora, pessoalmente, ainda que virtualmente, né? Eu falei tanto que ela quis escutar algumas aulas, eu estava sem o fone, ela acabou escutando junto algumas aulas também. Que bom, fico feliz. E outro... Obrigada, querida. Prazer. Outro é o Euclides, Luiz Ferreira, né? Que está aqui com a câmera aberta. Euclides. Sim, professora, tudo bem? Eu sou aluno, professor. Que bom. É aluno do curso de administração, de direito? De direito. Fico feliz e obrigada por estar aqui prestigiando, viu, a nossa apresentação, a nossa palestra. Eu é que agradeço, professor. Prazer é meu. Gostaria de fazer alguma pergunta, Euclides? Não, professor, eu peguei já a palestra, aliás, eu entrei quase agora, eu estava ocupado numa outra obrigação minha, eu participei da primeira palestra, né, pelo YouTube, e agora peguei esse finalzinho aí, ela falando, depois eu vou assistir completamente pelo YouTube. Tá bem, obrigada, viu, Euclides, por nos prestigiar. Eu que agradeço, obrigado. Mais alguém dos professores, dos alunos, gostaria de fazer alguma pergunta? Tem aqui uma brilhante aluno do Direito Pastor. Obrigada, professor Wellington. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração para a Marina? Marina, nós temos aqui o coordenador do curso de administração, professor Alex Fabiane Teixeira, né? Também acompanhou aqui parte da nossa palestra. Professor Alex, não sei se o senhor quer falar alguma coisa, né? Acho que nosso evento já se encaminha para o final. O meu papel, professora Célia, é mais, como eu havia lhe dito, mais coadjuvante, né? De assistir, aprender bastante, acho que a gente está aprendendo a cada instante. Agradecer à professora Marina pela disponibilidade, pelos conhecimentos compartilhados aqui com o nosso grupo. Eu tenho certeza que foi engrandecedor para todos. Agradecer o convite feito pela professora Célia, né? Tenho certeza que foi muito oportuno, dentro do contexto da nossa semana acadêmica, né? Então, realmente, a nossa fala é agradecer a sua participação, na certeza de que os nossos alunos aprenderam bastante com a sua fala, com as dúvidas, com tudo que foi falado aqui nessa noite. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu até fiz eu estava ontem coordenando, igual a professora Célia, uma outra palestra, né? Eu falei assim, não tem como a gente bater palmas, né? Mas sinta-se com as palmas nossas para todos aqui pela sua palestra realizada. Muito obrigado. Professor Alex, eu que agradeço pelo convite da professora Célia. Eu gosto bastante, então para mim é um prazer, é o tipo de coisa que a gente faz para nos dar energia, enfim, para seguir com o dia a dia. Obrigado, Wellington, pelo elogio. Eu acho que para mim a simplicidade é o maior elogio, como a gente consegue tratar de temas complexos assim, então agradeço de verdade, é um grande elogio. E professor Alex, vou aceitar essa sua profecia, entendeu, de professora, vamos encaminhar um pedacinho da carreira para o magistério também. Eu gosto bastante, acho que é um passo bacana. E apenas complementando, e lhe chamo professora Marina pela sua palestra, que foi uma aula, né? A gente, quando dá aula, dá palestra, a gente aprende muito mais, né? A gente renova todo o conhecimento, repete,
e faz conexões, né, que a gente não tinha feito antes. Eu tenho certeza que, além de nós que aprendemos bastante, mas também você renovou vários conhecimentos aí na noite de hoje. E é uma profecia, certamente virá a ser o professor em breve. Eu aceito a profecia, professor Alex, com certeza aprendi muito, queria agradecer também a todos os alunos, e mais uma vez a professora Célia pelo convite e pela gentileza de sempre. A professora Célia é muito gentil e certamente uma inspiração para mim e para os alunos. Obrigada, Marina, fico até arrepiada, né? É uma coisa realmente que eu amo fazer, né? Os alunos estão aqui agradecendo, né? Obrigada, Marina, excelente palestra. Falar a linguagem do povo é uma arte, concordo, professor Wellington. E, mais uma vez, agradecer pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em compartilhar com a gente tanto conhecimento, tanta experiência, né? Como você falou, é importante a gente construir o conhecimento acadêmico, mas num curso como o nosso de administração, acho que é um dos diferenciais da metodologia da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, né? Além de conhecimentos, habilidades, atitudes, os próprios valores da instituição, né? E que devem acompanhar o futuro administrador, a experimentação. Então, sempre que possível, a gente traz essa visão do mercado, de pessoas que já estão atuando na área e compartilha com a comunidade acadêmica, né? Eu falo por mim, mas posso falar também pela faculdade. A gente espera poder contar com você em outras oportunidades, em outros eventos. Foi muito bacana, Marina. Obrigada de coração. Sinta-se... Pode contar, professora Célia. Muito obrigada. Professora Célia, eu acabei cometendo uma gafe. Eu não lhe agradeci pela excelente condução também. Parabéns. Muito obrigado. Imagine. Obrigada, professor Alex. E obrigada, meus alunos do curso de administração. Obrigada, alunos, né, do curso de Direito, como o Euclides, que aqui representa muito bem. Obrigada, professor Wellington. Obrigada, professor Mac, né, mais uma vez, professor Alex, pela presença. E Marina e Thalita, né, obrigada aí por nos proporcionarem, né, essa noite. E fica aqui o convite para próximos eventos. Certo, obrigada, professora. Obrigada a todos e até um próximo evento, então. Boa noite a todos, então. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.